magnífico, glorioso, no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos agora em oração. Tenha misericórdia de todos nós, mas fale conosco nessa noite. É a tua voz que fortalece a nossa fé, que nos traz segurança. É a tua voz que nos norteia. É a tua voz que nos dá força. É a tua voz que nós queremos ouvir. Não podemos comparar o Senhor com ninguém. Não podemos comparar a tua voz com a de ninguém. A tua voz nos abençoa. A tua palavra nos ajuda, nos guia. A tua palavra nos molda, nos confronta. A tua palavra nos salva. Fala conosco, meu Pai. Dirige esse culto do começo ao fim. Nós vamos daqui a pouco te glorificar, te exaltar, te bendizer, porque o Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória. Pai, viemos cuidar da nossa alma, viemos te buscar de todo o nosso coração. Nós sabemos o quanto é importante estar em comunhão com o Senhor. Como a gente perde, como a gente sofre quando nos afastamos de Ti. Só quem já teve essa experiência sabe o quanto sofreu. Estar contigo é tudo, meu Pai, para cada um de nós. Dirija, meu Senhor, essa reunião. Não deixe eu te atrapalhar de jeito nenhum, nem ninguém, mas que seja uma bênção na vida de todos os que creem. Mata a sede dos sedentos. Ajude essa pessoa que está aflita, que ela saia daqui em paz. Essa que está desorientada, dê a direção. Se manifeste no nosso meio. E cada minuto desse culto, que o Senhor nos abençoe. Nós entregamos nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 5, versículo 5, por favor. Mateus 5, versículo 5. Vamos cantar essa música enquanto vocês acham. Hoje, que ele tomou conhecimento de uma reunião onde os bilionários do mundo, eles se reuniram para falar sobre a volta de Jesus, querendo informações sobre isso. Deve ser preocupado com o impacto que vai ter, né? Eu creio que nós estamos bem perto disso. Creio mesmo. Os sinais estão mostrando isso. Você está vendo que o mundo está tenso. Está uma onda agora de um país, né, bombardear com seus mísseis os outros países. Você está vendo aí o poder que está na mão do ser humano. Que perigo. Que perigo. Um armamento que põe toda a população em risco na mão de pessoas orgulhosas, cheias de si, né? Que são capazes de fazer coisas que você se assusta. Que Deus tenha misericórdia de nós e nós vamos viver um tempo bem difícil. Não espere que esse ano de 2024 vai ser um ano tranquilo, não. Vem bomba pela frente. Vem bomba pela frente. Vem coisas que nós nem imaginamos. Eu já disse que a pandemia virou fichinha diante do que nós estamos vendo acontecer.
Então, é bom que todos estejam vigilantes, se cuidando, para você não perder o mais importante, não ter corrido à toa, e você venha completar a sua caminhada e ter de Deus a salvação. Amém? Levante aí a sua Bíblia aberta em Mateus 5, versículo 5. Em o nome do Senhor Jesus, meu amado Deus, fala conosco, usa a minha boca. Eu digo a minha porque se tivesse outro aqui, o Senhor ia usar do outro. O Senhor já usou até um animal para falar. Então nos usa e faça esse povo entender, compreender perfeitamente, claramente, tudo que vai ser passado, em nome de Jesus, amém. Vocês lembram que há 2 semanas atrás nós começamos esses ensinamentos do Senhor Jesus para as pessoas que querem ser felizes de verdade. Começamos com a humildade, não foi isso? Coisa que o mundo não aplaude. O mundo aplaude outras coisas, mas não os valores de Deus. E você vê o ser humano cada dia mais orgulhoso, mais prepotente, cada dia se achando mais. Um quer ser superior ao outro. Na semana passada nós falamos sobre o papel das lágrimas. O quanto um choro sincero perdoa, salva, muda a vida de uma pessoa. Embora nós crescemos, principalmente os homens, ouvindo o pai falando: homem não chora. Quando você era criança e você chorava, logo vinha alguém dizendo: ih, você é fraco, está chorando. E o Senhor Jesus veio mostrando tudo diferente do mundo. E hoje eu quero falar sobre esse terceiro passo, esse terceiro ensinamento, esse terceiro degrau que nós vamos subir rumo a uma vida feliz de verdade. Amém? Diz assim, versículo 5, Mateus 5:5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Olhe para mim e preste bastante atenção no que nós vamos explicar agora. Muitas pessoas, elas não sabem o que significa uma pessoa mansa. Há quem acha que uma pessoa mansa é uma pessoa boba, que todo mundo engana, que não tem atitude. A Bíblia destaca homens que eram mansos. Moisés era manso, enfrentou Faraó. O Senhor Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. E Jesus, quando precisou jogar duro em cima dos cambistas, ele pegou o chicote e fez o que tinha que ser feito. E ele era manso. O manso faz o que tem que ser feito para agradar a Deus. O manso, no que diz respeito a agradar a Deus, ele é radical. Agora, o manso, ele tem um domínio da sua força, uma confiança em Deus muito grande. Lembra quando vieram prender o Senhor Jesus e Pedro tirou o quê? A espada, arrancou a orelha. E Jesus falou: ô Pedro, você acha que se eu quisesse eu não pediria agora vinham legiões de anjos? Que espírito você tem, Pedro? Ou seja, Jesus estava ali com toda a condição de mudar aquela situação, mas ele estava se sujeitando a tudo aquilo para que se cumprisse a palavra de Deus. Entenda, ser manso não é ser bobo. O manso, ele tem esse controle dos seus impulsos, ou seja, ele nunca se rebela contra Deus, ainda que ele não esteja entendendo o momento. Por exemplo, Jó não tinha
consciência que era um mal que estava agindo na vida dele. Mas ele disse assim, ó: se eu aceitei o bem de Deus, não poderia aceitar o mal. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Você não viu ele contra Deus, você não viu. Você vê Paulo dizendo assim: eu sei ficar contente em qualquer situação. Você vê o Senhor Jesus na cruz, sendo escarnecido, passando pelo que passou. Você não vê ele dizendo assim, ó: vocês vão ver, eu vou pegar vocês, mais tarde, vocês não perdem por esperar. Você não vê Jesus falando isso. Você vê Jesus se submetendo à vontade de Deus, à vontade do Deus Pai, tranquilo. Quando você entende o que é mansidão, ela não vem da sua educação, ela não vem de ensinamentos. A mansidão é um fruto do Espírito Santo. É o penúltimo fruto, o 8º, mansidão. Já pensou? Um marido manso, uma esposa mansa. Sabia que tem muita gente presa por falta de mansidão? Muita gente que se destruiu no trânsito, se destruiu na discussão, numa briga. Muita gente que por causa de um momento ela perdeu a cabeça e hoje paga caro por falta de mansidão. Entenda, o Espírito Santo transforma as pessoas que realmente foram batizadas com o Espírito Santo, a ponto da própria pessoa ela se admirar com a mudança dela. Agora, olha que interessante esse Salmo 37, coloca aí o Salmo 37, versículo 10. Vamos entrar agora num assunto profundo. Salmo 37, 10, vamos ler o 10 e o 11, diz assim: pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão que? A terra. E se deleitarão na abundância de quê? De paz. Volta o 10 aí. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olha para mim, por favor. Há um conflito dentro de muitas pessoas de Deus em relação à vida do ímpio. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu fui fazer um enterro de uma pessoa de Deus que morreu muito nova. E eu falei assim: pô, quem deveria morrer não morre. Eu pensei assim e cheguei a falar: quem deveria morrer não morre. E o Espírito Santo na hora veio com o pensamento: não. Você está achando que o ímpio deveria morrer? Você não tem um prazer na morte do perverso. Se morrer vai para o inferno. Essa pessoa acabou de morrer para o céu. Você está achando ruim? Aí eu: desculpe. Porque tem coisas que nós, seres humanos, ficamos assim: peraí, por quê? Por que eu sirvo a Deus e passo por isso, e uma pessoa que não serve não passa? Já passou isso na sua cabeça? Por exemplo, a Bíblia fala de um homem, um levita chamado Asaf, que no Salmo 73 confessou os conflitos dele. Ele expôs, dizendo que quase desvailaram os pés, quase ele saiu do caminho de Deus, porque ele invejava a prosperidade dos ímpios. É mais ou menos assim: pô, como é que pode eu numa luta para pagar um aluguel e o ímpio aí esbanjando dinheiro com drogas, com prostitutas?
Deu para você entender? Ele estava mal espiritualmente. Ele estava quase indo para o lado de lá. Mas espera aí, o ímpio daqui a pouco desaparece, vai sobrar o que dele? Nada, vai estar no inferno queimando. A pessoa mais pobre economicamente aqui é mais rica do que o homem mais bilionário desse mundo, que não tem salvação. Já viu aquela pessoa que fala: poxa Deus, eu te sirvo e estou doente, e fulano de tal faz tudo errado e tem saúde. O erro é olhar para a vida dos outros. E tem coisas que mostram que a pessoa não está bem espiritualmente. Uma das coisas é olhar para a vida dos outros. Uma outra coisa é você começar a ser atraído pela sua vida antiga. É aquela garota de programa que fala: poxa Deus, quando eu estava no programa eu ganhava dinheiro mais fácil. Um programa resolvia esse problema. É aquele assaltante que fala: poxa Deus, eu estou aqui no sufoco, e quando eu roubava, um assalto pagava tudo. Isso, olha bem para mim, isso é um péssimo sinal. Isso mostra que o passado não morreu, ainda está vivo dentro de você. Você deveria pensar o seguinte: você roubou e Deus te livrou, porque você passou perto da morte várias vezes. E se você tivesse morrido, você estava no inferno. Você se prostituiu, Deus teve misericórdia de você, porque você poderia ter pego uma doença grave, você poderia ter perdido sua vida. Mas quando o passado ainda está atraindo a pessoa, mexendo com a pessoa, isso é sinal de que o passado ainda está vivo dentro dela. Eu sei que nós somos seres humanos e vem conflitos. Asaf confessou dele, mas ele confessou para Deus e ele foi para o santuário de Deus, e lá no santuário de Deus ele teve uma experiência maravilhosa. E ele falou para Deus: Deus, bom está com o Senhor, até que entrei no teu santuário e atinei para o fim deles. Em outras palavras: Senhor, me perdoe, eu estava muito mal, mas eu te amo, eu não quero mais pensar assim. Obrigado por ter tirado esses pensamentos da minha cabeça. Obrigado. Eu não quero invejar os ímpios, por mais que eles pareçam que estejam bem, porque o ímpio não tem paz, e o ímpio tem medo de morrer, porque o ímpio não se volta para Deus. O ímpio clama a Deus na hora da dor, mas quando acaba a dor, ele vai para os prazeres que agradam o diabo. Eles buscam Deus na hora do sufoco, mas depois que resolve o problema, eles entregam a alma ao diabo e vivem para fazer a sua própria vontade. Eles não se dominam. Você já deve ter ouvido pessoas falar: eu não vou na igreja, eu não consigo parar disso, eu não consigo parar daquilo. Quem já ouviu gente falar assim? Ela ama o que ela faz de errado, que a carne gosta. Ela não tem controle sobre os seus impulsos, sobre as suas vontades. E eu repito, a pior desgraça que pode existir para nós é nós deixarmos de fazer a vontade de Deus para fazermos a nossa vontade. Olha bem para mim, por favor, só escute. Isso é muito sério. Cuidado para onde você está olhando. Nós estamos caminhando para o fim. Você tem que cuidar da sua alma. Você está vendo aí sinais e mais sinais. Nós não podemos reclamar dizendo que não estamos vendo o fim se aproximando. Nós estamos vendo, e todo dia. Não olhe para o ímpio. Quando a Bíblia diz que os mansos vão herdar a terra, não se trata só dessa terra não, porque essa terra vai pegar fogo. Se você abrir sua Bíblia e for rápido de abrir, e abrir no Salmo 149, versículo 4, olha que versículo glorioso. Olha só, Salmo 149, versículo 4. Porque o Senhor se agrada de quem? Do seu povo.
ornará os mansos com quê? Salvação. Olha para mim, por favor. Quando João teve a visão do Apocalipse, do que ia acontecer no futuro, quando ele estava na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 1, ele viu. O que é que ele viu? Novo céu e nova terra. Coloca aí, por favor, o versículo. Ó, lê alto. E vi um novo céu e o que mais? Uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra o quê? Passaram, e o mar já não existe. Olha o que ele viu. Essa está entesourada para o fogo, e cada ano está mais quente. Você está percebendo isso na pele. E as chuvas cada vez mais fortes. Sim ou não? Quando chove agora, sempre está matando alguém. Agora, entenda. Ele viu novo céu e nova terra, aonde os mansos vão herdar, aqueles que controlam, se controlam, aqueles que vivem para fazer a vontade de Deus, não se rebelam contra Deus, ainda que passem por momentos difíceis, não fica comparando a vida com os outros. Você pode até gemer aqui nesse mundo sendo de Deus, passar por muitas lutas, mas logo logo nós entramos no gozo do nosso Senhor. Amém? E o ímpio, bispo, ele pode até ter prazeres aqui, mas logo logo acaba, rapidinho acaba, e começa o tormento eterno. Quando se trata de novo céu e nova terra, você pode ler Isaías 65, 17. Coloque esse versículo, por favor, lê alto aí. Olha só. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ele cria novo céu e nova terra. 2 Pedro 3,13, põe aí, também fala a mesma coisa, né? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Logo, logo nós vamos sair daqui. Por isso que a pessoa de Deus não é apegada a nada desse mundo. Ela tem as coisas, mas as coisas não têm ela. Ela possui coisas, mas as coisas não possuem ela. Ela mora numa casa, pode ser linda, ela pode gostar muito da casa dela, mas ela sabe que daqui a pouco fica. A casa que Deus tem para ela é muito melhor, lá em cima. Ela pode ter o carro mais bonito, o coração dela não está ali. Cuidado, porque onde está o seu coração, está o seu tesouro. E o diabo, ele vê aonde nós colocamos o coração para nos fazer sofrer. E quando o seu coração está em Deus, então você não sofre, porque você não perde Deus. Mas quando o seu coração está em alguém, você perde esse alguém, você fica sem chão. Quando o seu coração está em alguma coisa e você perde essa alguma coisa, então você fica muito triste, você fica arrasado, você pensa em morrer, a vida perde o sentido. Se tocar naquilo que você tem o quê? Coração. O nosso coração tem que estar em quem? Em Deus. Sabia que a primeira coisa que é formada no ser humano é o quê? Coração. E é o que Deus quer ser primeiro na sua vida. Cuidar de você. Aqui. Olha bem para mim, por favor. E quando você partir, você venha desfrutar do que Deus preparou para você. Tem horas que você deve ficar assim: meu Deus, como essa terra seria maravilhosa se o ser humano não fosse egoísta, injusto, se não houvesse o diabo, sim ou não? Só que essa terra que você deseja que fosse aqui, Deus tem ela preparada, onde habita a justiça. Logo, logo nós vamos chegar lá. Estou lutando para isso todo dia, todo dia. Então procure
abrir mão do que você tem que abrir mão. Corra a sua corrida para chegar no final. Você já viu como é um atleta para correr? Quando ele vai disputar a corrida, ele coloca um terno e um sapato alto, não é assim? Ele pega uma roupa bem pesada, não é assim não? Ele coloca um short, uma camisa levinha, um tênis, quanto mais leve, melhor, para ele ficar leve e chegar onde ele quer. Abra mão do que pesa na sua vida. Abra mão. Abra mão do pecado que te suja, que te cansa. Eu já disse que essa geração é a geração que mais está pecando. Por isso que você vê crianças com depressão, adolescentes tentando suicídio, porque é a geração que está mergulhando no pecado e se distanciando de Deus, deixando de honrar pai e mãe, deixando de honrar as autoridades e se destruindo. Sim ou não? Deus está aqui para te limpar, para te dar uma chance, para você sair daqui com certeza da sua salvação. E se Jesus voltar hoje, graças a Deus. Se voltar amanhã, graças a Deus. E se você partir hoje, amém. Se você partir amanhã, graças a Deus, você está resolvido, você está bem, você está pronto para viver ou para morrer. Como Paulo diz, viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Não tem nada melhor para o cristão do que morrer e sair desse mundo tão arriscado, tão perigoso, que cada dia fica mais difícil para você manter a sua fé. Não se iluda. O diabo, ele cria as vitrines dele. O diabo não pega todos os incrédulos e acaba com eles, não. Porque senão todo mundo ia correr para onde? Para Deus. Já pensou se todo o povo de Deus fosse rico, bem-sucedido em tudo e não tivesse nenhum problema? Todo mundo ia querer o quê? Ser cristão. E o mundo jaz do maligno. Então ele trabalha para que você enfrente lutas, mas você vai vencer em nome de Jesus. Mas ele trabalha também para deixar umas vitrines, para todo mundo ficar de olho e querer se perder, e querer desejar a vida do ímpio. O ímpio morre agora e já tem os demônios para levar a alma dele para o inferno. Pode ser famoso, pode ter dinheiro, pode ser o que for, já tem demônios para levar ele. O cristão pode morrer sem fama, enfrentando lutas, que já tem os anjos ali para levar ele. Amém? Preste atenção nesse vídeo que nós vamos assistir agora. Apaga as luzes, por favor. Vê se tem alguém dormindo aí do seu lado. Pede para acordar. Ih, agora já era, apagou a luz. Preste atenção, hein? É só para te acordar. Pode soltar. A morte não avisa a hora, nem o dia que vai chegar. Marca o fim da existência aqui na Terra. Mas para alguns, provoca um sofrimento eterno para a alma. Dificilmente o ser humano pensa que sairá de casa e poderá não voltar mais. O corpo é velado, a família se despede, mas o que aconteceu com a alma após a morte, só sabe quem partiu. Porém, escolher o lugar onde ela passará a eternidade não pode ser deixado para depois. Esta decisão deve ser feita agora, enquanto há vida. Pois onde há vida, há também oportunidade. Estas imagens foram gravadas em Israel.
Observe que a mulher caminha ao lado da linha do trem e volta algumas vezes. Quando o trem está perto, ela se deita entre os trilhos, decidida a acabar com a sua vida. Ela se levanta e vai embora. O que você faria se soubesse que esta é a sua última reunião? Que saindo do culto, o que o encontraria ao chegar na rua é a morte. Para onde iria a sua alma? Isso pode acontecer com qualquer um e a qualquer momento. Infelizmente, alguns não têm aproveitado a oportunidade da salvação. Este rapaz, assim como você, teve a oportunidade da salvação, a oportunidade de deixar uma vida de criminalidade, mas desprezou. Ao sair da igreja, cometeu um assalto, foi baleado e morreu. E veja o que estava em seu bolso: o convite para uma reunião de salvação da alma. A bala atravessou o convite diretamente em seu coração. E agora, ele está eternamente separado de Deus. Como esse rapaz, tem muita gente que o Espírito de Deus está buscando para salvar, mas que insiste em resistir, não querendo se separar de coisas e pessoas que a separam de Deus. E você, está pronto para a morte? Onde você passará a vida eterna? Pense nisso. Se apegue em Deus e garanta hoje mesmo o seu bem mais precioso: a salvação. Fique em pé no seu lugar, por favor. Aprenda uma coisa: o manso, ele não rouba aquilo que é de Deus. A vingança pertence a Deus. Deus falou: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Olha bem para mim, por favor. O manso, ele deixa tudo na mão de Deus. É melhor do que na sua mão. Ele não quer vingança de ninguém. Ele não quer o mal de ninguém. Ele não paga o mal com o mal. Ele paga o mal com o bem. Ele entrega na mão de Deus. Você não vai tirar o pior do manso. Mesmo no momento tenso e difícil, o Espírito Santo dá graça, o Espírito Santo dá condições dele devolver o mal com o bem. Amém? Eu quero que venha aqui na frente agora você que diz assim: bispo, eu não tenho mansidão. E eu sei que ou vem do alto, ou vem do Espírito Santo, eu não vou ter nunca. Eu já me prejudiquei muito por causa disso. Eu quero que venha aqui na frente, além de você que diz assim: bispo, eu não tenho mansidão. Você que diz: bispo, às vezes eu olho para a vida do incrédulo, eu falo besteira, eu entro em conflitos, em algumas situações que está me deixando muito mal. E você que diz assim: bispo, se hoje for meu último culto, eu não tenho certeza da minha salvação, mas eu quero sair daqui salvo. Sai do seu lugar e vem aqui diante do altar, fazendo dessa canção a sua oração. No nome do teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, nós nos colocamos agora em oração por essa pessoa que está em conflitos como Asaf, que compara a vida dela com um familiar incrédulo, com um vizinho incrédulo, com um concorrente incrédulo, e às vezes fala besteira, e às vezes pensa besteira, alimenta besteira dentro dela. Aí nasce inveja, aí nasce conflitos, aí nasce o que não deveria nascer dentro dela.
E hoje ela quer entrar no teu santuário para acabar isso. Asaf estava mal, mas quando ele entrou no santuário, ele atinou para o fim dos ímpios. Os ímpios morrem e são levados para o inferno. O ímpio não tem paz. O ímpio logo, por mais que ele tenha fama, dinheiro, condições, logo a vida dele acaba. Diferente da nossa, que logo estaremos contigo eternamente. Vem Espírito de Deus e entra nessa criatura que já se prejudicou tanto por agir sem pensar, por causa dos seus impulsos, das suas brigas, por causa do seu jeito. Ela não consegue. Por um tempo ela até se orgulhava de ser assim, de não levar desaforo para casa, de falar o que vem na cabeça. Mas ela entende, meu Pai, que o Senhor não é assim. O Senhor estava na cruz dizendo: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Estevão, manso, do mesmo jeito. Moisés, na mansidão dele, te agradava. E no momento que ele não foi manso, que ele não se controlou na pressão que o povo estava fazendo, ele feriu a rocha e te entristeceu. Pai, nos ajuda nos momentos difíceis, tensos, provocantes, para que não saia o pior de nós, mas saia o teu perfume, a confiança de que o Senhor cuida de quem é teu. Ah, meu amado, nas tuas mãos está a nossa vida, para que o Senhor cuide e faça a tua vontade. Como nos abençoa quando nós falamos: seja feita a tua vontade, quando entendemos o poder do Pai Nosso. Como nos abençoa, principalmente o início do Pai Nosso. Pai, te chamar de Pai, não só meu, mas nosso, de todos os humildes, sinceros, que se volta para ti. Pai Nosso, que estás nos céus. O Senhor está no céu, mas também está com contrito, com um aflito, com um pequenininho que se volta para ti. Santificado seja o teu nome, que é lindo, maravilhoso, poderoso, santo. É por amor do teu nome que o Senhor nos ajuda. É o teu nome que carregamos e não queremos envergonhar nunca. Perdoe pelas vezes que demos mau testemunho e não te santificamos. Me perdoe pelas vezes que eu não te santifiquei, te envergonhei. E seja feita a tua vontade, que é perfeita, boa, agradável. Até os teus nãos nos abençoa. Quando o Senhor dá, quando o Senhor tira, quando o Senhor faz qualquer coisa ou permite, é para o nosso bem. O Senhor não quer o nosso mal. Em ti não há maldade, não há nenhuma variação. Tu és perfeito e a nossa vida está contigo. Asaf disse: bom é estar contigo. Que maravilha. Ele disse: eu estava tão mal, tão embrutecido, tão envenenado, mas no teu santuário Ele resolveu tudo. Resolva a sua vida com Deus agora, minha amiga, meu amigo. Eu não posso resolver por você.
Eu não posso decidir por você. Decida abrir mão dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas. Decida ir aos pés de Jesus. Decida agora abraçar sua fé, se desprendendo de tudo para correr a corrida que lhe é proposta, para caminhar rumo ao céu. E se vierem perseguições, aguente. Se vierem lutas, suporte. Se vierem injustiças, deixe Deus te justificar. Minha amiga, meu amigo, aconteça o que for, confie em Deus, porque Ele cuida de ti, Ele te abençoa. Você vai fazer dessa canção "Eu cuido de ti" a sua oração. E o que Ele tem para você é bem melhor, é melhor do que tudo. Se quiser continuar orando, continue. Se quiser cantar, quando todos os meus medos já não cabem mais. Eu sei que o que o Senhor tem para mim é bem melhor. Eu sei que o amanhã não me pertence, te pertence. E o Senhor já está lá para cuidar de mim. Agradeça a Ele, o adore. Eu falei no início do culto que daqui a pouco nós iríamos te adorar. Chegou o momento agora da adoração, do louvor. Chegou agora a hora do reconhecimento. Adore do fundo da tua alma, do fundo do teu coração. O ame, o glorifique e receba o Espírito da vida. Fique à vontade agora, só não fique de boca fechada. Ele recebe a nossa adoração. Quem somos nós para te louvar, te adorar, para te oferecer alguma coisa? Senhor é merecedor do melhor. Receba o nosso melhor. Dê o seu melhor para Ele agora e receba o Espírito de Deus. Não há nada melhor do que isso. Fique à vontade. Só abraça o seu corpo e receba o abraço dele. A certeza da sua salvação. O batismo no Espírito Santo traz a certeza que ninguém tira de que Deus é contigo. Esse Deus que é tão bom, tão maravilhoso. Asaf estava tão mal, mas ele ficou tão bem, que Deus perdoou ele. E ele tirou os olhos da vida dos outros, colocou só em Deus. Você vai cantar essa música. Te amo, Deus, de todo o teu coração, para esse Deus que é tão bom com você. 2024 vai ser o ano de você ter suas maiores experiências com Deus. O ano da força, de você agradá-lo e fazer a vontade dele. Eu cantarei da bondade. Nós te agradecemos, meu Pai, por essa palavra, por esse cuidado, pela tua bondade, por nos sustentar, por nos ajudar a estarmos contigo. É pura misericórdia. Tome tudo em tuas mãos, meu Pai. Que essa semana seja uma bênção e que tudo esteja de acordo com a tua vontade, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
Te amamos, entregamos tudo a Ti. E quem crê, diga amém.